Porque na hora da renderização isso vai trazer um pouco mais de realismo. Isso é muito bom para você que não tem clientes ainda, criar um portfólio. Porque isso você vai fazendo com que mais clientes que se identificam com a sua forma autoral de projetar entrem em contato com você. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Letícia Ávila, eu sou designer de interiores já há 10 anos e eu trabalho há mais ou menos 11 anos e meio, 12 anos com renderização 3D e modelagem de ambientes internos e agora há pouco tempo eu estou partindo também para modelagem de ambientes externos. Eu criei esse canal aqui com o intuito de ajudar o pessoal que está começando agora com modelagem e começando com renderização no mundo do SketchUp e do Lumion. A ideia é mostrar tudo que eu aprendi durante esses 11 anos aí de carreira, modelando todos os tipos de 3Ds, modelando voltado sempre para a renderização de ambientes residenciais, tá, gente? Mostrando como que eu faço todo o detalhamento de uma marcenaria, por exemplo, na modelagem, mostrando como eu configuro toda essa marcenaria para renderização, mostrando como eu configuro toda a iluminação. Então a ideia é justamente ensinar tudo que eu aprendi durante esses anos de carreira, trabalhando em lojas de imóveis planejados, trabalhando em casa mesmo. Hoje o meu escritório, que é o Estúdio Ávila, ele está 100% home office. A ideia é mostrar também um pouquinho dessa vivência de como ter um escritório home office, como se organizar, como conseguir clientes, como montar um portfólio, mas principalmente a gente vai focar em como fazer as modelagens, como renderizar. O intuito realmente é ensinar tudo que eu aprendi durante esse tempo. Espero que vocês gostem do conteúdo que vai ser apresentado aqui. A princípio a gente vai ter um vídeo por semana e a gente também vai estar sempre com conteúdo no Instagram. Também vão ter bastante conteúdo na página no Facebook, porque tem gente que prefere uma plataforma ou outra, então a gente posta o mesmo conteúdo nessas duas plataformas, porém aqui no YouTube serão vídeos mais densos, vídeos realmente de ensino, vídeo para quem quer aprender, tá? E já nessas outras são vídeos mais rápidos, com dicas rápidas, então eu acho que é legal tá acompanhando nos dois lugares, tá? Para vocês que têm a intenção de realmente aprender e eu também tenho a intenção de realmente ensinar. Então hoje a gente vai começar com uma cena que nesse final de semana eu postei nos grupos, no Facebook que eu participo. Essa cena que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, que é de um quarto com uma prancha de surf do lado, aquela prancha realmente chama bastante atenção. Postei também no meu Instagram, mas realmente o pessoal nos grupos ficou assim, bem... Ah, como é que você fez essa cena? Por quê? Eu projeto no SketchUp e eu renderizo no Lumion. E a maioria das pessoas que usam o Lumion como renderizador, eles renderizam para áreas externas. Realmente o Lumion ele tem um pouquinho de dificuldade em calcular luz e sombra nas cenas internas. Só que ele é totalmente possível, como você está vendo nessa cena aqui do lado. A criação de cenas com realismo magnífico, sendo uma cena interna, né? Às vezes não tem muito sol, ou às vezes você quer um dia nublado. Então a ideia é ensinar hoje nesse vídeo como que eu comecei, desde a modelagem, desde os princípios ali, até as configurações de render, os presets que eu usei no Lumion, quais são os materiais que eu coloquei lá no Lumion, tá? Então eu vou explicar tudinho como que eu cheguei, como é que eu fiz para chegar nesse resultado. Eu espero que vocês gostem, vai ser uma aula talvez um pouco demorada, não sei ainda, mas a ideia é não cortar nada do vídeo, tá? Para vocês realmente fixarem bem tudo que tá sendo falado. Então, se vocês quiserem, pode dar uma aceleradinha no vídeo, se em alguma parte ou outra vocês já sabem como fazer, tá bom? Mas para os que não sabem, para os que estão migrando de algum outro programa para o SketchUp, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham hoje com Promob e têm a intenção de ir para o SketchUp. Então essas pessoas provavelmente vão assistir a aula bem desde o comecinho para estar aprendendo como que eu fiz passo a passo para chegar do zero até esse render, tá bom? Então já aqui na tela do SketchUp eu vou mostrar para vocês tudo o que eu fiz para tá construindo essa cena. Eu tinha a intenção de criar um quarto de casal com uma sensação de tranquilidade. A gente tem que delimitar isso pra gente não acabar se perdendo nas cenas, tá? E o que me trouxe essas ideias de cena de tranquilidade? Eu trouxe materiais naturais, então madeira, concreto,
E para remeter à praia que tá lá fora, eu trouxe a prancha de surf. Não necessariamente ela é um item necessário nessa cena, mas realmente trouxe um diferencial. Esse arquivo vai estar sendo disponibilizado aqui na descrição, vocês vão ter acesso a ele. Então, se vocês quiserem abrir esse SketchUp e acompanhar a aula aqui junto comigo, tá? Inclusive, no final dessa aula, eu vou lançar um desafio para vocês e eu vou ficar muito feliz se vocês cumprirem com esse desafio. Vamos lá. Esse quarto, obviamente, ele tem a parede do lado de cá, né? Porém, eu criei essa cena aqui, coloquei uma seção pra sumir essa parede e eu tenho uma facilidade um pouco maior de apresentar ele pra vocês, tá? Primeira coisa que eu sempre faço nos meus ambientes, tá? Eu construo o piso, construo as paredes, o teto e só isso é de primeiro, tá? E aí eu parto pro piso. Eu vou colocar um piso laminado, eu vou colocar um piso de porcelanato, vai ser um piso em granito. O que vai ser esse piso, né? Então, delimitado o que vai ser esse piso, eu crio literalmente o piso em modelagem. Aqui vocês estão vendo, eu vou aproximar aqui bem para vocês conseguirem ver. Eu queria um piso de porcelanato bem clarinho, daqueles que imita mármore, tá? Então, eu fiz o piso com os rejuntes para dentro, tá? Isso por quê? Porque na hora da renderização isso vai trazer um pouco mais de realismo, porque você vai ver ali a sombra bem onde é esse rejunte, tá? Então tem muitas pessoas que já fazem esse tipo de modelagem no piso, não são todas, não é todo render que eu vejo isso acontecer, mas realmente, principalmente quando eu vou fazer um piso de porcelanato ou azulejo, algum tipo de cerâmica, eu faço esse desenho de rejunte. Às vezes eu faço quando o piso é amadeirado também, mas não é sempre, porque o amadeirado, a ideia é que a madeira seja bem coladinha, principalmente piso laminado, né? A gente não tem esse rejunte afundado. Então, geralmente eu não faço quando é madeira, tá? Mas já fiz também e ficou bem legal o render, mas eu prefiro fazer quando é porcelanato, tá? No caso. Dito isso, eu já tinha em mente que eu queria que a minha cena fosse de frente para a cama. Essa modelagem ela foi criada para eu renderizar nesse único ângulo, tá? Vocês vão entender abrindo essa cena justamente no computador de vocês. Vocês vão ver que eu não fiz o armário que tá de frente para a cama. Vocês vão ver que do lado de cá, ó, que é para ser a sala, o sofá ele entra lá para dentro do banheiro. Mas eu não me preocupei com isso porque aquilo ali nem aparece no render, tá? Eu não coloquei porta, a porta de entrada desse apartamento estúdio eu também não coloquei. Então, são coisas que eu não me atentei porque seria teoricamente uma perda de tempo, sendo que eu só queria renderizar esse ângulo, tá? Isso aqui não é um projeto de um cliente real, tá? É um cliente fictício. Isso é muito bom para você que não tem clientes ainda, criar um portfólio, tá? A gente que já tem clientes, que trabalha com clientes reais, é muito bacana a gente postar sempre os renders dos clientes reais, só que de vez em quando é legal você criar um projeto mais conceitual, mais a sua cara para postar, porque isso você vai fazendo com que mais clientes que se identificam com a sua forma autoral de projetar entrem em contato com você. Então, vamos supor que você gosta muito de projetar móveis clássicos. Então, toda vez que você for criar um projeto autoral teu, faça voltado pro design clássico, tá? Porque mais pessoas que gostam desse mesmo estilo vão se identificar e entrar em contato com você pedindo um orçamento. Então, você vai começar a caminhar com o seu escritório para um tipo de projeto que você gosta de fazer. E quando a gente gosta de fazer aquele tipo de estilo, os projetos saem muito mais bonitos, né? Então, esse daqui foi um projeto que eu fiz autoral, tá? É um cliente fictício e postei lá nas minhas redes sociais. Vamos lá, então, para a parte de parede e ripado, que eu acho que chamou bastante atenção aí do pessoal, né? Eu vou ocultar o teto aqui para vocês darem uma olhadinha. E depois eu explico um pouco por que o ripado eu faço assim, todo com cores diferentes, se não uma única cor, né? Nesse apartamento, eu queria que tivesse essa diferença de parede atrás da cama. Então eu criei como se fosse uma coluna, né, aqui. Mas depois, mais pra frente, eu explico também um pouquinho desse vinco que eu criei aqui no cantinho, tá? Mas enfim, nessa parte que tá mais recuada, a ideia era o seguinte, criar ali um ripado, tá?
Esse ripado, ele tá sem fundo porque o próprio fundo, que é a parede, eu já pintei de madeira. Fazendo isso, eu elimino a criação de mais um bloco. Quanto menos blocos tem no projeto, mais leve ele fica, tá? Então, eu fiz desse jeito nessa vez, mas eu também já criei o ripado com um bloco e a parte de trás do ripado com outro bloco e atrás a parede, tá? Então tem várias formas de você trabalhar, mas se a gente puder trabalhar otimizando a quantidade de blocos que a gente cria na nossa cena, a quantidade de polígonos, tudo isso vai deixar o arquivo mais leve, principalmente pra gente que não tem um computador tão potente para trabalhar com o Lumion. Isso é muito importante, tá bom? Então, vou explicar para vocês o porquê que eu deixei alguns ripados com a textura de madeira, que são esses que estão nos marrons, e alguns com essas cores aleatórias em vermelho, tá? Como eu utilizo o Lumion, e o Lumion ele é o seguinte, ele captura a textura em si, e lá no Lumion você consegue configurar a textura. Então, se todos os ripados fossem com a mesma madeira, qualquer configuração que eu fizesse lá no Lumion, ele ia aplicar em todos os ripados. E eu vou deixar aqui no lado, de novo, o render, só que com um zoom nessa área de ripado. Você vai notar que tem alguns ripados um pouquinho mais claros, alguns ripados um pouquinho mais escuros, alguns ripados que de fato é a cor que tá aqui. Por que eu faço isso? Para trazer um pouquinho mais de realismo também, tá? Então eu simplesmente coloco eles nos vermelhos aqui, coloco em cores aleatórias, porque lá no Lumion eu vou só copiar e colar as texturas de madeira e vou em algum deixar um pouquinho mais claro, em algum deixar um pouquinho mais escuro. Vou fazendo esse jogo lá dentro do Lumion. Nunca é aquele mesmo desenho repetido e nunca é o mesmo tom de madeira. Então, primeiro eu corrigi a textura. Eu tinha esse problema também de fazer o ripado e todas as ripas tinham a mesma textura. Ficava aquela coisa repetitiva, parecia que tava tudo batido, né? E aquilo não trazia nenhuma naturalidade. Só que aí de um tempo pra cá eu vi que ainda precisava melhorar um pouco mais. Então eu criei essa forma de fazer o projeto do ripado, tá? Para que lá no Lumion eu simplesmente copiasse a cor da madeira nas outras ripas, só que em algumas eu deixo mais claro, em algumas eu deixo mais escuro. Então aqui vocês vão ver, tem esse tom de vermelho um pouco mais escuro, e aqui nesse canto tem o mesmo tom. Então quando eu aplicar a cor nesse vermelho aqui do meio, ele vai aplicar lá naquele outro também. E se eu deixar esse mais escuro, aquele também vai ficar mais escuro. Eu fiz isso também no teto, tá? Vamos voltar aqui para a cena. E vocês vão ver que essa mesma variação eu fiz no teto, só que com outras cores. Também porque no Lumion, se eu tenho uma madeira na vertical e uma madeira na horizontal, ele vai aplicar simplesmente a mesma textura em todas elas. E o sentido da madeira também em todas elas. Então, se uma madeira está na vertical, ela está num sentido. Se a madeira está no horizontal, o sentido já é diferente. Então, para eu conseguir fazer com que as madeiras tivessem também esse mais claro, mais escuro, só que no sentido da horizontal, então eu apliquei cores diferentes. Dá um pouquinho mais de trabalho quando a gente chega lá no Lumion. Vou mostrar isso com calma lá para vocês, tá? Talvez fique um pouco confuso agora, mas deixa o resultado muito melhor. Uma coisa que vocês não precisam se atentar tanto, tá? Porque o detalhe ele não vai fazer muita diferença na renderização. Os spots. Aqui é simplesmente um quadradinho com um círculo no meio e o círculo pintado em outra cor. Por quê? Também lá no Lumion a gente vai aplicar um material emissivo só nesse círculo, tá? E não precisa ser um spot daqueles enterrado no gesso, a não ser que você queira esse detalhe de modelar o spot, porque vai em algum ângulo de imagem aparecer. Já aconteceu de eu ter que modelar o spot, mas aqui como eu sabia que ele não ia aparecer tanto em detalhe, eu simplesmente fiz esse quadrado um pouquinho para fora do teto e no meio coloquei um material de outra cor para que a gente aplique o emissivo lá no Lumion. Da mesma forma, esse spot aqui.
que ele é um spot em tubo, né? E no meio aqui, eu apliquei o mesmo material daquele outro spot aqui, porque se eu aplico o emissivo em um, ele automaticamente vai aplicar em todos os outros que tem o mesmo tipo de material, né? Detalhe aqui pro fio deslocado, né? Tem se usado muito esse tipo de iluminação com a fiação deslocada para fora. Criei esses... Deixa eu atualizar aqui. Essas braçadeirinhas quase não aparece na renderização. Mas se você for parar para observar as renderizações, são esses detalhes que fazem a diferença para ser real ou ser fake. Para você olhar assim, nossa, parece uma foto. Ou não, não é uma foto, é um render muito bonito, um render muito bem feito, mas você vê que é render, tá? Não que os renders, eles pareçam foto, meu Deus do céu, como é que você tá com o meu projeto pronto se minha casa tá aqui em obra, tá? As pessoas sabem que são renders, sabem que é uma imagem computadorizada, mas é aquela sensação de brincar com a realidade, sabe? É isso que a gente tem que trazer, a gente tem que olhar um render e ficar assim, nossa, parece real, eu sei que não é, mas... Sabe, é isso que a gente tem que causar no cliente. A gente tem que mandar um render para o cliente e a gente não precisar explicar para ele o render, porque o render por si só fala. Aquela questão de uma imagem vale mais que 1000 palavras, é isso que a gente tem que causar no cliente quando a gente manda uma imagem. Então, cada detalhezinho conta, tá? Aqui, por exemplo, eu deixei a janela um pouquinho aberta, tá? Por que deixar um pouquinho aberto? A gente tá num clima de praia. Quem que fica com o apartamento todo fechado? A não ser quem tenha ar-condicionado, né? Não é o caso desse quarto aqui. Então eu coloquei a janela um pouquinho aberta. E por que a janela está um pouquinho aberta? Eu já escolhi uma modelagem de cortina que parece que ela tá voando com o vento. E não uma cortina estática. Porque a gente tá de frente pra praia. Toda praia venta. Então por que colocar uma cortina reta parada, sendo que ali tá ventando? Então são coisinhas assim que são detalhes, tá? São detalhezinhos que vão deixar o seu projeto bem mais legal. Virando já aqui para a área da sala, tá? Eu criei esse biombo aqui, ele em vidro. Eu apliquei um vidro diferente do vidro da janela, porque lá no render vocês viram que eu apliquei aqui uma textura de vidro canelado. Não precisa se modelar o canelado no 3D, tá? A não ser que o seu renderizador seja diferente e você não tenha essa textura de vidro canelado. Por exemplo, pessoal, mais uma vez trabalhando com Promob. Eu vou sempre dar o exemplo do Promob porque eu trabalhei muitos anos, então sei como é que funciona. Quando a gente quer que no render pareça um vidro canelado, a gente literalmente tem que modelar aquilo ali, porque a gente vai aplicar um material de vidro e essas curvinhas da modelagem que vão dar a sensação do vidro canelado. Aqui a gente não precisa, a gente pode simplesmente fazer um vidro liso e lá no Lume a gente aplicar o material de vidro canelado com o relevo e ele já vai fazer isso automaticamente pra gente. Então a gente poupa um pouquinho de tempo. Rodapé. Vamos ao rodapé. Ele realmente está modelado. Aqui a cama tá um pouquinho enterrada pro rodapé, né? Não precisaria, não poderia estar acontecendo isso, mas no ângulo do nosso render ele nem aparece. Enfim, o rodapé ele está modelado aqui. Fiz ele com 15 centímetros de altura. Gente, por favor, não esqueçam o rodapé. Ele é um detalhe que é uma das últimas coisas que você coloca na sua modelagem. Tem gente que gosta de colocar logo quando constrói a parede, né? Tá perfeito, porque é importante, porque não esquece. Mas o rodapé, ele simplesmente é um dos itens mais importantes para o render trazer realismo, tá? Então não esqueçam nunca o rodapé no projeto de vocês, a não ser que seja uma área que realmente não tenha rodapé. Por exemplo, aqui o vidro ele vai direto no chão. Coloquei aqui um material diferente no chão, inclusive um granito, porque ele é uma soleira, tá? Então é diferente. Lá no ripado, não coloquei rodapé. Eu não gosto de projetar ripados que param no rodapé. Eu gosto de projetar ripados que param no chão direto. Então, nesse caso, tudo bem. Se você gosta de projetar a sala toda com rodapé e os ripados, um espelho, uma parede de tijolinho batendo no rodapé, tudo bem, projeta rodapé ali, não tem problema nenhum.
cada um projeta da sua forma, da sua maneira. Nenhum tá certo, nenhum tá errado. Todos eles estão perfeitos, é o jeito que tu projeta. Outro detalhe, luminária. Aqui nós temos o 3D de uma luminária que ela realmente tem o fiozinho dela aqui, tá? Então são esses detalhezinhos que vão deixar o render mais realista. Imagino que muitas pessoas que já trabalham com 3D saibam desses detalhes, mas como eu não sei ainda qual que é o tipo de público que vai estar assistindo esse vídeo, porque ele é o primeiro, eu vou me atentar em falar todos esses detalhes para que vocês saibam aonde acertar, tá? Para que não criem um render, não criem uma imagem 3D que vocês olhem e falem assim, podia melhorar, mas eu não sei aonde. Então tô falando para vocês aonde melhorar, tá? Aqui o sofá. Eu escolhi esse modelo de sofá porque ele é um modelo um pouco mais simples e como ele é algo que não ia aparecer muito na minha cena, não necessitava ser um sofá rebuscado. Ele praticamente não aparece no meu 3D, ele só tá ali de fundo para mostrar que atrás daquele vidro era uma sala, ele só tá ali para isso. E aí tem um quadro ali para fazer essa ambientação também. Eu acho que na parte de modelagem é isso. Deixa eu apresentar mais um detalhe para vocês. Vou colocar em cena 1. E eu vou ocultar esse teto aqui. Percebam então que no meu ambiente ele tem um espaço para o guarda-roupa aqui. Mas eu não fiz o guarda-roupa. Não ia aparecer. Nada que tá na cabeceira da cama era reflexivo, então não ia correr o risco de refletir uma parede em branco. Se fosse o caso, eu teria que modelar sim o guarda-roupa para trazer mais realismo pro render, tá? Mas como na minha parede não tinha nada refletivo, tipo um espelho, então eu não modelei nada do lado inverso. Mas é muito importante, mesmo que vocês façam uma modelagem pensando numa posição única de render, como é o caso que eu fiz aqui, vocês têm que pensar em todo o entorno, tá? Então, se aquilo ali vai influenciar na iluminação da sua cena, é importante você fazer, tá? Não necessariamente nesse caso você precisaria modelar todos os detalhezinhos do guarda-roupa, tá? Porque seria uma perda de tempo, literalmente. Mas se fosse um espelho na cabeceira da cama, sim, vocês precisariam modelar todos os detalhes do armário, tá? Aqui, como não tinha nada que fosse refletir, eu nem fiz. E outro detalhe que eu queria mostrar pra vocês, que eu falei mais cedo, né, que ia falar sobre esse detalhe. Deixa eu reexibir todos os materiais. Eu criei como se fosse uma sanca, tá? Aqui nesse cantinho, tanto na parede quanto no teto, porque eu queria ter a possibilidade de fazer uma renda noturna se eu quisesse, um render noturno se eu quisesse, tá? E ali seria o local que eu ia incluir uma fita de LED, tá? Inclusive no arquivo do Lumio eu incluí essa fita de LED, essa iluminação ali. Mas nas renderizações, aquela fitinha ali não me agradou muito, me agradou mais com a luz desligada. Então eu deixei com a luz desligada mesmo. Mas se fosse um render totalmente noturno, eu ia deixar ela ligada assim. E por isso já tinha preparado essa parte da modelagem, tá? Outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês, literalmente essa prancha de surf, tá? Antes de eu publicar aquele render que eu publiquei na internet, eu fiz esse outro aqui, tá? Nesse render vocês podem ver que a iluminação tá totalmente diferente, a configuração de materiais também, eu ainda não tinha atingido o que eu queria atingir, por isso eu acordei no outro dia, tive alguns insights de configuração, mudei e aí transformei esse render que tá aqui do lado naquele outro, tá? Mas vamos ao detalhe da prancha de surf. Desconsidera que a modelagem tá um pouquinho diferente, porque tem uma planta ali no cantinho e tem outras coisas na modelagem que eu acabei não gostando e depois tirei. Essa prancha de surf, ela literalmente estava encostada na parede retinha. Ninguém chega em casa com a sua prancha, quem tem uma prancha, e literalmente deixa ela de pé, encostada retinha, 90 graus com o chão, tá?
Então eu deixei ela mais inclinada e tombada pro cantinho aqui, e como se ela tivesse encostada nesse vidro, que é o que aconteceria na vida real, tá? Esses detalhezinhos são importantes você se atentar. Então os itens mais importantes que eu levaria em conta na construção dessa cena seriam essas: o ripado, que tem ali a diferença para você colocar uma madeira um pouco mais escura, uma madeira um pouco mais clara e assim por diante. A prancha de surf, que também está um pouquinho mais na diagonal, trazendo um pouco mais de naturalidade. O piso, tá, que foi modelado de fato. E também, de fato, a qualidade dos blocos, principalmente cama. Gente, quando vocês vão fazer renderização de cama, de quarto de casal ou solteiro, enfim, e sala, se atentem muito para a modelagem da cama e a modelagem do sofá, porque esses dois são os móveis maiores desses ambientes, os que chamam mais atenção. E se esse móvel não for perfeito, ele vai estar na cara que o seu render é um render e não uma foto, ou parecer uma foto, tá? Então cuide muito com essa modelagem, procure muito um bloco de qualidade, tá? Eu busco muitos meus blocos na 3D Warehouse, vai estar aqui embaixo na descrição o link do site deles. Ele é um site muito bom, mas ele vai ter camas péssimas a camas perfeitas, então você tem que garimpar muito. Procura lá, vai com cuidado, todo dia entra um pouquinho, vai garimpando, que sim, você encontra blocos maravilhosos. Toda a minha biblioteca é formada, quase toda, é formada por blocos da 3D Warehouse. Alguns são blocos pagos, então não são de lá. Lá só tem blocos free, né? Então busque sempre os blocos daquele local, que vai ser um pouquinho melhor para você que está começando, que precisa de blocos não pagos, mas sempre faça um garimpo para ter blocos sempre de qualidade, tá? Vamos então passar para o Lumion para ver o que a gente criou no Lumion e ver como é que foi de fato a construção dessa modelagem em render. Então já aqui na tela do Lumion eu vou mostrar para vocês como eu configurei cada material e o que eu coloquei de preset para renderização. Então vamos lá, gente. Já aqui na tela do Lumion, eu coloquei esse terreno, vou afastar aqui e mostrar para vocês aonde que eu coloquei, tá? Esse daqui é um terreno que já é do Lumion, tá? Já tá lá naquelas cenas carregadas. Inclusive é uma cena que tem uma casa bem grande aqui de praia. Acho que vocês já devem até conhecer. Quem tem o costume de dar uma olhadinha nessas cenas pré-prontas do Lumion vai lembrar que aqui, exatamente aqui embaixo, bem no meio dessa areia, tem já uma casa de praia. O que eu fiz? Eu só abri essa mesma cena e demoli essa casa, tirei ela, deletei todos os móveis que tinham dentro, iluminações, para deixar o arquivo um pouquinho mais leve, e incluí o meu arquivo, que tá aqui flutuando, tá? Não mexi em nada das árvores aqui em volta, tá? Poderia remover essas árvores que estão aqui, sim, porque elas nem aparecem no meu 3D e elas também não influenciam na iluminação. Eu não tirei só para ser mais prático, tá? As únicas árvores que aparecem no meu render, se vocês forem dar uma olhadinha depois, são essas aqui desse cantinho. Então, de resto, poderia ser removido tudo, tá? O que eu fiz nessa cena, além de remover a casa e os itens que tinham dentro da casa? Foi mudar a cor do mar, porque eu tava vendo que nas imagens renderizadas o mar tava muito escuro e eu queria ele um pouquinho mais azul, tá? Então eu vim aqui para a aba de materiais, cliquei aqui no mar e escolhi esse Blue Ocean aqui. Vamos clicar, é esse quarto tipo de água ali, tá? Na aba natureza, água, e é o quarto tipo de água. Então foi isso que eu fiz no cenário, tá? Foi só isso. Vamos então lá para dentro do ambiente. Aqui vocês conseguem observar, vou aproximar um pouquinho mais, que cada madeira dessa, tá vendo? Eu vou clicando, eu vou só passando o mouse e ele vai ficando amarelo. Isso são os materiais lá no SketchUp que eu comentei com vocês, que ele lê material. Então tudo que tem esse mesmo material, ele seleciona.
Então foi por isso que eu deixei as madeiras assim um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Então vamos lá. Nesse primeiro material aqui, por exemplo, clico nele, né, com aquela abinha de materiais lá selecionada. Deixa eu voltar aqui. Aqui embaixo nós temos essas 4 abinhas: objetos, materiais, paisagem e clima, tá? Na aba materiais é onde a gente vai editar todos os materiais para eles ficarem com um aspecto um pouco mais real. Então aqui com a abinha materiais selecionada é que eu vou conseguir clicar em cada item da minha cena para de fato colocar o material que eu quero, tá? Clicando aqui em alguma das madeiras, qualquer uma pode ser. Essa aqui foi a madeira que eu utilizei. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês onde que ela fica localizada, tá? Em materiais de interior, madeira. E essa segunda aqui, eu gosto muito de utilizar ela porque ela tem muito carinha de madeira natural, tá? Ela tem os veios bem marcadinhos, tá? Então eu sempre uso ela. Então clicando aqui nela, a gente vê que nesse caso aqui, eu utilizei a coloração bem aqui em 01, tá? Indo pro branco e não indo pro preto. O lustro é o que a gente delimita se a nossa peça ela vai ser mais fosca ou mais polida, tá? E a refletividade é se ela vai refletir mais ou menos. Madeira, normalmente ela tem uma refletividade, tá? Só que ela é fosca. Então, geralmente eu deixo configurado mais ou menos dessa forma, tá? O lustro ali em 0,9 e a refletividade em 1,4. É uma coisa de você ir testando se mais ou menos. Isso você vai ver na renderização, né? Você vai fazendo os testes de renderização e vai vendo, eu quero essa madeira aqui bem lisinha, como se fosse um laminado de piso. Ou eu quero essa madeira aqui mais fosca. E com mais relevo. Então tudo isso você vai escolhendo aqui, tá? Você vai indo para um lado ou vai indo para o outro. Deixei aqui o relevo no 1 mesmo, tá? Não mexi nessa parte. E aqui embaixo, em intempéries, eu escolhi o intempérie de pedra e não de madeira, tá? Nesse caso, tá? Vai ter caso que eu coloco intempéries de madeira sim. E bem aqui em 0,3, tá? Bordas eu também coloquei ali em 0,1. Aí vocês vão colocando ali mais ou menos na mesma localidade que eu tô colocando aí no projeto de vocês. Então todas as outras eu simplesmente vim aqui, copiar. Aí eu vou lá no outro material, venho aqui, colar. E aí refaço a configuração. Na verdade, não refaço, né? Porque ele já vai vir com o lustre, com a refletividade. Ele vai vir com tudo igual ao outro, né? A única coisa que eu mudava nesse caso é a coloração. Que nesse caso eu mantive a mesma, só que em vez de indo pro branco, eu fiz indo pro preto. Então ela fica um pouquinho mais escura. Então foi isso que eu fui fazendo nas madeiras. Deixei essa configuração, só que em cada tipo de material ali de madeira, eu fui colocando um tipo de coloração, tá? Mudando bem pouca coisa, tá? Só pra dar uma nuance mesmo. E só repetir esse tipo de material aqui pro teto, tá? Daí, claro, no teto eu tive que mudar o sentido do veio da madeira que a gente faz vindo aqui. Deixa eu clicar em alguma do teto aqui para vocês darem uma olhadinha. Nessa aba de orientação, eu deixei aqui no eixo vertical e no eixo transversal em 90 graus. Isso faz com que a textura gire e daí ela fica certinha no sentido que tá a peça, né? Parede também tem um pouquinho de refletividade, tá? Se você for olhar na natureza, praticamente tudo tem um pouquinho de refletividade, mesmo que mínima. Então é muito importante vocês colocarem isso para que deixe o render mais real, tá? Se você for olhar na parede da tua casa, procura uma parede que é perto da janela que esteja pegando sol nesse momento. Vocês vão ver que ela reflete um pouquinho a luz que vem de lá de fora. Então aqui na parede e no teto, que eu queria um aspecto de cimento queimado, já vou mostrar qual foi o cimento que eu coloquei, mas antes,
O lustro eu deixei mais ou menos configurado igual a madeira, se vocês forem observar, tanto o lustro quanto a refletividade. No caso do lustro, em vez de 0,9 tá 0,8. E a refletividade em 1,4, que é o mesmo da madeira. Só que aqui eu deixei o relevo no máximo, porque eu queria realmente aquele relevo de cimento queimado. E essa textura, ela tem esse relevo. Não são todas as texturas no Lumion de cimento que tem esse relevo, mas no caso aqui tinha. Então eu deixei o relevo no máximo, com o mapa normal aqui viradinho para baixo. Em intempéries, também o intempérie de pedra, e nessa quantidade ali, de 0,2. E as bordas eu deixei bem mais acentuado que na madeira, né? Tá quase ali, tá no meio do S, né? A borda. Então, a gente já viu os materiais de madeira, já viu o material aqui da parede. Vou mostrar onde é que eu peguei esse tipo de cimento queimado, que foi na aba de materiais de exterior, em concreto. E aí eu vim na última página e é esse penúltimo cimento queimado. Foi esse daqui que eu coloquei. Outro item importante, cortina. A gente vai dar uma pincelada em todos os materiais, mas vamos lá. Cortina, eu coloquei um material de cortina mesmo, aquele de voal. Tá aqui na aba de interior, cortinas, e é o segundo, tá? Aqui eu mexi um pouquinho na refletividade de lustro, que vem automático, tá? Então vocês coloquem aí mais ou menos nessa mesma configuração que tá aqui aparecendo na tela. O lustro tá em 0,8 e a refletividade em 0,5. Eu quase tirei toda a refletividade, né? Não tirei totalmente, mas eu deixei bem pouquinho. Intempéries, também aqui tá no meio do M e o bordas tá no meio ali do R do bordas, né? A prancha de surf, ela já é uma imagem inteira, né? Eu só coloquei um tipo de material padrão, tá? Onde a gente pudesse editar os lustros e as refletividades, né? Ele vem sempre nesse sem material, né? Ele vem aqui nesse aqui. Eu simplesmente cliquei aqui, que é para pegar o material que já existe, que tá ali, que vem importado do SketchUp, e cliquei ali para ser possível editar lustro e refletividade. Foi a única coisa que eu fiz. E daí eu coloquei bastante refletividade, porque eu queria que essa prancha tivesse aquele aspecto bem envernizado, tá? Então tá em 1.9 ali, quase a refletividade total. E o lustro eu deixei em 1.4 porque eu queria que ela tivesse aquele aspecto mais polido, tá? Porque eu dei uma olhadinha nas imagens no Google nesse estilo de prancha de surf e elas tinham mais ou menos esse aspecto, tá? Aquele aspecto mais envernizado e um pouquinho mais polido. Então eu fui procurando os pontos ali que eu queria deixar, né? Testando nos renders. E foi esse aqui o ponto que eu encontrei para deixá-la com aspecto um pouquinho mais real. Em intempéries, eu coloquei em 0.2 e bordas ali em 0.1, entre o O e o R, tá bom? Vamos então para a luminária, para essa arandela aqui. Vou aproximar um pouquinho dela. Ela é um cinza bem escurinho, eu queria ela na verdade preto, mas preto no render tava ficando muito escuro, não estava aparecendo nenhum detalhe da luminária, então eu deixei mais claro para aparecer os detalhes, tá? Isso é muito importante. Toda vez que vocês forem colocar coisas pretas na renderização, observa se tá sumindo os detalhes, né? Por estar muito preto. Porque se estiver sumindo, clareia um pouquinho aquele tom de preto, deixa num cinza ali mediano para preto, para que ainda pareça ser preto, mas que você consiga ter os detalhes, que você não perca informações, tá bom? Então aqui, como é metal, eu não incluí nenhum material de metal do Lumion. Eu simplesmente apliquei a mesma coisa que eu fiz com a prancha de surf, tá? Fui lá em material padrão e aí eu mexi no lustro e refletividade. Refletividade eu coloquei no máximo por ser metal, mas também vai depender do metal que você quer, mas aqui nesse caso eu fiz assim. O lustro também em 1.5. Aqui a corzinha do metal que eu coloquei, né? Relevo eu deixei em 1 mesmo, mas eu poderia retirar esse relevo que não faria diferença, porque a gente não tem um mapa de relevo aqui no normal, tá? E aí o que eu fiz aqui de diferente que eu não tinha feito nos outros ainda, tá? Intempéries, mantive intempéries de pedra e bordas, coloquei aqui no 0.1.
Geralmente eu utilizo intempéries de pedra, tá? Mesmo que seja outro tipo de material. Porque ele é o que dá as sombras de contato um pouco melhor, na minha opinião, tá? Mas não que minha opinião seja a máxima, né? Em configurações, aí que tá o pulo do gato. Eu coloquei um pouquinho de specular. O que é o specular? Para quem não sabe, geralmente isso acontece em metal, tá? Quando a luz do sol bate naquele metal ou uma luz artificial bate no metal, ele brilha um pouquinho diferente. É como se ele não tá saindo luz dele, mas ele brilha aquela luz, tá? E o specular justamente é isso. Eu vou aumentar aqui pra gente ver se vai dar alguma diferença. Tá vendo que aquela luzinha que vem lá de fora faz esse brilho? E se eu tiro tudo, ele não brilha. Se eu coloco tudo, ele brilha demais. Então, coloquei aqui mais ou menos pra... É justamente isso aí que vocês vão colocando nos materiais de vocês. Geralmente eu coloco em metal, pedra, às vezes eu coloco um pouquinho também. Já coloquei inclusive em couro, tá? Material de couro, já coloquei um pouquinho disso aí. Ficou legal, mas tem que dosar, tem que saber dosar, tá? E simplesmente eu copiei esse material aqui em menu, copiar, e copiei para o restante do material, tá? Eu tô utilizando, para quem se perguntar, o Lumion 9.5, tá? O fiozinho aqui, e esse outro detalhe, eu não configurei material nenhum, tá? Tanto que ele aparece aqui em verde e não em amarelo, né? Significa que eu não configurei nada. Outro detalhe, vamos lá então para esse biombo. Muita gente deve estar se perguntando sobre o vidro, né? Então aqui, vamos fazer o caminho até a gente encontrar esse vidro com a textura do canelado, né? Ele tá aqui na aba de materiais para exterior, vidro. No meu caso aqui na página 2, e é esse vidro com os veiozinhos para vertical. Esse aqui é o vidro canelado. Então aqui eu quase tirei a refletividade, tá? Porque eu queria ver o que estava lá do outro lado. Se eu aumento essa refletividade, olha o que acontece. Ele reflete muito o que tá lá fora e eu não conseguiria ver aquele sofá, né? Alguma nuance daquele sofá, tá? Então eu coloquei nesse ponto que pra mim agradou. Mas aí é uma questão também de feeling, você pode ir colocando na altura que você achar necessária. Se não me engano, eu não mexi em nada em reflexões internas, ou mexi bem pouquinho, acho que eu diminuí um pouco, aliás, tá? Relevo, então ficou aqui em 0.3, 0.4, por aí. Geralmente eu mudo a cor, tá? Porque a cor ele vem bem verde. Então eu coloquei aqui embaixo, quase chegando nos brancos aqui. E bem clarinho aqui no lado. Quase um cinza, mas bem clarinho. Pra ter essa tonalidade que eu queria aqui. Porque eu não queria que ele ficasse muito verde. E se eu também deixo ele todo no branco, ele fica aquele incolor mesmo, né? E o vidro canelado, ele não é aquele vidro extra clear, né? Se fosse o extra clear, sim, daí a gente poderia deixar, inclusive, ele no branquinho mesmo, sem nenhuma interferência de cor. Esse metal que tá aqui, nesse biombo, vamos aonde eu busquei esse material, tá? Exterior, metal. Na última página, tem esse metalzinho aqui, justamente ele que eu escolhi. E eu coloquei bastante refletividade, 1.7, e lustro 0.8, tá? A cor eu também mudei um pouquinho, mas não necessariamente precisaria. Se eu tivesse deixado ele na cor que ele vem, ele praticamente não muda nada, olha lá. Tá? Eu só dei uma leve clareada na cor dele, para eu não perder tantos detalhes. Nesse caso eu não coloquei specular, eu poderia ter colocado. Olha lá a diferença que dá. Mas eu não quis colocar, tá? Em intempéries, nesse caso eu coloquei em intempérie de alumínio, tá? Em 0.2 e bordas também em 0.2. Tirei todo o relevo, tá? Geralmente esse tipo de metal eu uso com relevo, mas aqui eu queria que ele fosse liso, então removi todo o relevo. Esse material ele é quase igual a um material que está de alumínio da janela. Vamos lá para o alumínio da janela. É o mesmo material que eu busquei aqui, mas a configuração é um pouquinho diferente, tá?
refletividade em 1.7, lustro em 0.8, a coloração tá, acho que é a mesma, se não me engano. Nesse caso aqui tem relevo. Intempéries eu coloquei de ferro, tá, porque a gente tá, essa janela tá pra fora, né, então eu queria que tivesse um intempério um pouquinho diferente, como se a marisia tivesse atingido ali, né. Bordas em 0.2 e o intempéries é bem pouquinho, porque esse intempéries de ferro, ele dá muita ferrugem. Então, se eu aumento ele demais aqui, olha o que acontece lá. Ele começa a ficar muito laranja. Então, sempre que eu coloco um intempéries de ferro, se a minha intenção é que não tenha tanto esse laranja, eu coloco bem pouquinho. Se a intenção é, daí a gente pode aumentar tranquilamente. O material de vidro. Pra mim, vidro de janela é bem simples. Eu venho interior, vidro, é o primeiro que me aparece aqui, tá? Geralmente eu nem mexo na refletividade aqui, eu deixo nessa aqui que é a refletividade que já vem, tá? Isso pra janela. Às vezes o que eu faço é mudar a coloração. No caso aqui eu deixei num tom um pouquinho verde, mas é pouca coisa verde, tá? Porque senão ele começa a interferir, essa luz, esse verde do vidro, ele começa a interferir na iluminação da cena. Então eu deixei bem pouca coisa. Dá um ok aqui. Que mais que a gente tem aqui de material para mostrar para vocês? O piso. Vamos lá. O piso aqui, então, eu coloquei um material já do próprio Lumion mesmo, tá? Eu vim em interior, pedra e apliquei essa primeira pedra da Polygon. Vamos lá então para a configuração que eu coloquei nela. Eu gosto muito dessa pedra para aplicar em porcelanato, porque ele tem um desenho, porcelanatos que imitam mármore, tá? Porque ele tem um desenho que realmente fica imitando muito perfeito. E por mais que o desenho seja um pouquinho diferente, geralmente essa pedra é coringa e ela serve. Tá, então vamos lá. Lustro 1.7, refletividade 1.8, tá? Coloração, eu quase pus a coloração inteira no branco. Quase fui até o branco total, que seria aqui, né? Não cheguei aí até o total, não. Eu geralmente nunca deixo algo totalmente branco ou totalmente preto, tá? Isso é bacana vocês também observarem no projeto de vocês. Relevo, quase nada de relevo, aqui tá em 0.1, é quase nada mesmo, porque o porcelanato ele sempre é muito lisinho, tá? Só que nada é 100% liso, né, na vida, então eu coloquei ali mais bem pouquinho, tá? Intempéries de pedra em 0.2 e as bordas em 0.1. Então foi assim que eu configurei meu piso. Tapete. Eu simplesmente peguei o tapete que veio do SketchUp e acrescentei aquele material que a gente coloca quando não quer mudar o tipo de material que vem importado, né? Que ele vem importado sempre nesse redondinho vermelho ali, né? No sinal vermelho. Então eu simplesmente vou em padrão para ele manter o material que foi trazido do SketchUp. E aí eu só coloco o lustro e refletividade que eu tenho interesse. Que no caso aqui, tapete, eu tirei totalmente a refletividade. E o lustro, como ele é um material totalmente fosco, né? Eu coloquei em 0.3. Poderia ter deixado sem nada também. Nesse caso aqui, acho que nem ia influenciar muito. Intempéries, coloquei um pouquinho. Bordas também eu coloquei um pouquinho. Eu sempre ponho um pouquinho de intempéries em tudo. Em cenas internas, é extremamente importante vocês trabalharem com os intempéries, tá? Porque são eles que vão fazer o princípio da sombra de contato, tá? Então eu sempre coloco, principalmente em colcha de cama, quando tem aquelas bordinhas, sempre tem uma sombrinha nessas bordinhas. Então é o intempérie que vai dar essa sombrinha justamente nessa bordinha. Bem importante, tá? Na colcha, vamos lá. Eu coloquei esse material do Lumion, eu não coloquei o material que vem importado. Vou mostrar pra vocês onde que ele tá também. Interior, tecidos. No meu caso aqui é na página 2. E é esse tecido aqui que vem da Polygon, tá? Eu sempre dou preferência por utilizar materiais da Polygon, porque eles são materiais um pouquinho melhor de qualidade do que os materiais normais do Lumion. Ou então eu busco um material em um banco de materiais PBR,
tá? Se vocês quiserem também um site para buscar materiais PBR, vai estar aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem saber o que é material PBR, coloca aqui embaixo também, que eu faço um vídeo um dia e explico para vocês o que é. Então, coloquei aquele tipo de tecido ali, só que eu não queria a cor que vem nele, porque se eu tirar a colorização aqui, vocês vão dar uma olhadinha, que fica a colorização natural dele. É um bege meio estranho. Então eu coloquei bastante colorização. No branco, não fui total lá no branco também, porque nada na vida é extremamente branco, então eu deixei um pouquinho menos. Tirei a refletividade, quase que toda, tá? Lustro em 0.6, refletividade em 0.2, mantive o relevo, tá? E eu habilitei aqui a opção de relevo no normal map, com a beiradinha virada para baixo. Em Intempers, eu coloquei um pouquinho, é ele que vai dar essas sombras ali no meio, tá vendo? Só que se eu exagero fica bem feio, não fica natural, né? Então coloquei bem pouquinho, tá? E bordas também bem pouquinho. Foi assim que eu configurei o tecido da minha cama. Esse tecido de cima, eu peguei o tecido que veio do próprio SketchUp mesmo, só que eu mudei a colorização dele, tá? Então, coloquei a colorização em 0.6, também virado para o branco. Por que ele não ficou branco, tá? Porque a colorização, ela tá em 0.6. Quanto mais eu subir aqui, mais ele vai tomar conta da cor que eu escolhi. Quanto menos eu colocar colorização, mais ele volta para a cor original que era no SketchUp. Tá? Então, coloquei em 0.6. E no branco, por quê? Porque eu queria dar uma clareada nele só e não queria escolher uma outra cor. Por exemplo, azul, né? Coloquei aqui no 0.6, então. Lustro, mais ou menos, eu repeti o que estava na colcha. 0.6 aqui e 0.1 em refletividade. Em tempera eu coloquei um pouquinho mais, tá? Do que na colcha branca. Por quê? Porque aqui é um tecido escuro. Então eu podia colocar um pouquinho mais, que ainda não ia ficar estranho. Quando é um tecido claro, aparece demais, tá? Então eu prefiro pôr um pouco menos. Nada é regra, tá? Tudo isso é de feeling, de cena por cena, você ter que ir configurando o seu material. A mesinha e esse pampa aqui. Vamos lá, a mesinha então, eu peguei o próprio material que vem importado do Lumion, não habilitei um material de madeira que venha do Lumion mesmo, só que eu mudei a colorização dela, tá? Aqui ela fica um pouquinho mais clara e aqui onde tava fica um pouquinho mais escura, com a cor também habilitada no preto, né? Se eu subo aqui pro branco, no caso eu deixei no preto. Lustro 0.7, refletividade 1.3, com relevo, e aqui sim eu coloquei em temper de madeira bastante, tá? Porque eu queria que parecesse uma madeira de demolição. Então quanto mais interper... Aqui chega a ficar com musgo na madeira, né? Então eu coloquei mais ou menos aqui, e bordas em 0.1. Agora vamos pro pampa. O pampa em si, nessa plantinha aqui, eu nem configurei material. Tá? Geralmente eu não configuro nesse caso. Quando é folha mesmo, ou flor, aí eu configuro o material sim. Mas nesse caso aqui no pampa eu não configurei. Mas no vidro, no vaso eu coloquei um vidro, que é o mesmo vidro que eu coloco em janelas, só que eu aumentei um pouquinho a refletividade e a refletividade interna. Também é uma questão de você ir testando, tá? Ver o que você gosta mais. A cor eu deixei bem no branquinho aqui embaixo, só que um pouquinho acinzentado e não no branco total, só para ele aparecer um pouco mais no render, tá? Quanto mais escuro, mais ele vai aparecer no render, só que também ele vai ficando preto. Então eu queria que aparecesse um pouco mais, então eu coloquei um cinzinha bem clarinho. Esse tecido aqui da cabeceira, acho que eu tinha esquecido de falar dele, né? Então eu coloquei um couro, tá? Tá aqui na aba de materiais de área interna, couro, e é esse último couro preto que aparece aqui. Lustro em 0.9, refletividade em 1.4.
tá? Aí as outras configurações vocês podem anotar aí e copiar também para o que vocês estão fazendo na cena de vocês. E eu acho que falei de todos os materiais, né, gente? Assim, vamos então para os emissivos. Ficou faltando, né? Eu configuro o material padrão mesmo, tá? Não mexo em nada que tem aqui. Só venho aqui para as configurações, aqui embaixo. Emissivo, eu nunca ponho muito emissivo, tá? Porque senão ele fica estourando demais. Aqui o emissivo é assim, é o suficiente para você enxergar que ele acendeu. Isso aqui não vai emitir luz no teu ambiente. Ele só vai dar aquela sensação de que está aceso. Então, se você quer realmente que dê a sensação de que tenha uma luz, você tem que incluir uma lâmpada. Para isso, você vem aqui na abinha de materiais, luzes, e aqui estão as minhas luzes já adicionadas, né, no caso. Eu vou clicar aqui em luzes para vocês darem uma olhadinha. O que eu adiciono de luz, tá? Eu não lembro agora qual que é esse spot, deixa eu ver aqui. Lâmpada 19. Então vamos lá. Aqui na aba de iluminação, então, em luzes a gente tem todos os nossos spots, tá? Lâmpada 19, essa daqui. Inclusive eu deixei nos meus favoritos. Eu gosto muito dessa lâmpada porque ela tem um facho central e ela tem um bounce de luz ali nas beiradas. Então eu adicionei essa luz aqui. É só clicar nela e vir aqui adicionando. Não precisa ser com uma exatidão, tá? A não ser que você seja muito perfeccionista, mas aí você vem aqui e adiciona a luz. E o legal do Lumion é que você já vê assim em real time, né? Você vem aqui adicionando a luz, ó. E você já vê. Por que eu não tô vendo a luz aqui, né? Já que essa que eu tô adicionando, eu tô vendo o facho de luz e aquela que já tá adicionada ali eu não tô vendo. Porque eu só deixei ela bem fraquinha, tá? Se vocês forem ver o brilho, ela tá aqui em 86. Se eu aumentar o brilho, ela aparece, ó. Né? Mas eu deixei ela bem fraquinha porque é dia, tá? Se fosse um render noturno, sim, eu deixaria ela bem mais forte do que isso. E todas essas luzes, tanto essas quanto essas três aqui, que são as mesmas iluminações, eu deixei nesse tom alaranjadinho aqui e bem fraquinho. Se vocês forem observar também, eu já adicionei as iluminações de Area Light, tá? Aqui em verde vocês conseguem ver eu selecionando. Ela aqui e ela aqui, ó, também, tá? Porque eu coloquei pensando que ia ficar legal aquela iluminação como se fosse uma fitinha de LED ali. Mas eu não gostei muito, eu fiz o teste de renderização. Não me agradou, então eu deixei ela só desabilitada. Não removi ela, mas eu só deixei ela desligada. Vim aqui em brilho e tirei todo o brilho, tá? Qualquer hora eu faço um projeto onde eu adiciono todas essas luzes e vou fazendo na hora com vocês, para vocês verem como é que eu tô montando a cena. Agora já lá na aba de renderização, enfim, vamos ver como que eu configurei essa cena, todo o preset para ter esse resultado. Então já aqui na tela de renderização de fato do Lumion, eu vou mostrar para vocês todos os efeitos que eu coloquei, tá? Um a um, para vocês verem o que eu fiz para chegar nesse resultado de render, tá? Primeiro eu adicionei a cena que eu já tinha intenção de colocar desde o início, tá? Tem outras cenas aqui também. Essa cena deitada porque eu faço assim para renderizar na vertical. De vez em quando eu faço assim, de vez em quando eu uso máscara, igual esse aqui eu tô usando uma máscara para fazer ele quadrado, tá? Mas quando eu quero que um render saia em resolução 4K já na vertical, eu faço dessa maneira, colocando o render de lado. Explico para vocês também como é que eu faço isso, mas vamos lá. Começar lá desde o primeiro efeito, né? Primeiro eu coloquei o plano de corte. O plano de corte, ele é literalmente aonde a minha câmera vai estar cortando, porque eu tenho uma parede do lado de cá, né? Então eu queria que desse para ver toda a cena ali, só que na posição que eu queria a câmera, a parede estava aparecendo. Então eu coloquei esse plano de corte, que se eu vim aqui aumentando, olha lá o que ele faz. É isso aqui que ele faz. Ó, a parede tá aqui, tá? Então eu coloquei o plano de corte para eu conseguir visualizar a minha cena por completo, sem problema nenhum, tá? Sobreposição de imagem,
é de fato essa máscara com o pretinho do lado, tá? Acho que muita gente, inclusive, que trabalha com Lumion já tem essas máscaras, né? Mas se vocês quiserem, caso vocês não tenham, me coloca aqui nos comentários, pede que eu, num próximo vídeo, eu já coloco os links para vocês baixarem, tá? Depois de sobreposição de imagem, eu coloquei 2 pontos de perspectiva, tá? Não que nessa cena eu fosse precisar, porque aqui eu desliguei, ó, nada aconteceu, né? Mas vamos supor que eu mude essa cena aqui e mude a câmera e deixe assim. Vocês vão notar que as linhas continuaram retas e esses 2 pontos de perspectiva fazem exatamente isso. Aqui nesse caso, se eu desligar, ó, daí vocês já vão ver que ele fica em perspectiva, tá? Eu sempre adiciono 2 pontos de perspectiva, porque em renderização de arquitetura, normalmente a gente trabalha com essas verticais sempre bem retinhas. A não ser que você queira fazer uma renderização mais conceitual, que você vai olhar de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou em algum outro ângulo que você não queira essas linhas sempre retas, aí você retira. Senão, é legal colocar assim, tá? Céus reais eu coloquei. Não necessitaria colocar os céus reais, porque quase não aparece céu nessa cena. É só ali bem no cantinho. Mas caso vocês queiram saber qual o céu real que eu coloquei, tá? Foi o clear, né? Que é o céu totalmente limpo. E esse primeiro aqui, nesta configuração que aparece aqui pra vocês, tá? Apesar de eu usar céus reais, eu utilizei o sol, tá? Eu não tô trabalhando com o sol dos céus reais. Tá, então vocês vão ver aqui que além dos céus reais, eu tenho também o efeito de sol, tá bom? Se o efeito de sol ele fica acima do efeito dos céus reais, a iluminação de sol e sombra que vai ser gerada devido ao sol fica habilitada no efeito de sol, tá? Deixa eu explicar de uma forma um pouquinho melhor. Eu vou desabilitar o efeito de sol, tá? Vocês viram aqui que agora saiu aquelas sombras da minha cena. Só que por que saiu? Se eu tenho os céus reais e os céus reais têm o sol lá, tá? Simplesmente porque o meu céu dos céus reais, o efeito de céus reais, o sol tá jogado lá do outro lado, tá? Então não tá batendo sol dentro da minha cena. Eu escolhi o sol lá do outro lado porque eu queria que aqui na janela o céu ficasse um pouquinho mais azul e não muito esbranquiçado. Tá? Então eu posicionei o céu da janela ali, aparecendo numa posição que eu queria, só que infelizmente não era a posição de sol que eu queria, então acima dos seus reais eu adicionei a função sol. E aí sim eu configurei o sol aonde eu queria, tá? Se não vai ter nada refletindo na minha cena que apareça 2 sóis, tudo tranquilo, mas se for aparecer, não faça isso, tá? Aberrações cromáticas eu sempre coloco nos projetos, mas sempre ponho bem pouquinho, tá? Aqui mais ou menos no D. Ele aparece inclusive em 0.0, né? Mas é no meiozinho ali do D. Exposição, coloquei também nessa cena, aqui em 0.6, bem embaixo do H. Então, aqui na parte de correção de cor, a gente tem a temperatura, que eu mantive na mesma que já vem, né, quando a gente coloca esse efeito, deixei em 0 mesmo, e matiz também em 0. Queria ela com os cálculos de branco ali bem neutros mesmo, então eu deixei eles em 0, tá? O brilho eu deixei aqui embaixinho do F, tá? Em 0.6, contraste embaixo do S em 0.6 também, só que note aqui 0.6, aqui 0.6. Mas eles estão meio distantes, né? Então aí tu coloca mais ou menos parecido como eu coloquei aqui para conseguir mais ou menos esse resultado, tá? Saturação eu tirei um pouquinho a saturação, porque geralmente quando a gente deixa ali no que já vem, que é o 0 mesmo, eu acho que a cena fica um pouco saturada demais, as cores ficam muito vivas. Não que isso seja ruim, porque é legal ter as cores vivas, mas eu acho que na natureza as cores não são tão vibrantes assim. Então eu tirei ali um pouquinho da saturação, tá? Gama, deixei aqui no A. E limite baixo, deixei aqui no B. Mais ou menos isso foi o que eu coloquei em configuração de cor.
tá? Passando então pro aguçar, eu sempre gosto de colocar esse tipo de efeito, porque ele é como se fosse um Sharpei do Photoshop, né? Então, geralmente eu coloco, mas eu não coloco tanto, tá? Eu deixo ele ali bem no meio mesmo, que é a configuração que ele já vem quando a gente adiciona, porque se eu precisar colocar um pouquinho mais, eu coloco na pós-produção e não corro o risco de exagerar demais aqui, tá? Então, geralmente eu deixo ali. Luz do céu. O brilho eu sempre uso no máximo, independente da cena que eu tô fazendo. 99% das vezes eu trabalho com brilho no máximo. E aqui eu também tirei um pouquinho a saturação. Essa saturação que aparece aqui em luz do sol, na verdade ela é a saturação do céu dentro da minha cena. Então se eu aumento isso daqui, na hora da renderização, o azul do céu, ele vai entrar muito dentro da minha cena vai ficar muito azulada. Então, como eu não queria essa influência tanto do azul dentro da minha cena, eu tirei um pouquinho aqui. Ele vem aqui em 1, né? Então, eu deixei aqui mais ou menos ali, tá? Nessa ocasião, eu já deixei aqui embaixo a qualidade de renderização no alto, mas quando eu tô fazendo as minhas prévias de renderização, eu deixo no normal, tá? Só depois que eu renderizo e falo, esse render é o que é o final, aí eu vou lá, passo pro alto e renderizo de novo em alta qualidade para que os cálculos de sombra e de luz fiquem mais interessantes, tá bom? Voltando aqui então para minha lista de efeitos, o Hyperlight, nesse caso eu deixei no máximo, tá? Aqui geralmente eu vou trabalhar fazendo testes, tá? Não tem assim uma configuração padrão para todas as cenas. O Hyperlight, quando a gente adiciona, ele vem aqui em 25. Então, dependendo da cena, eu vou trabalhar em 25 mesmo. Dependendo, eu vou aumentar um pouquinho, ou mais um pouquinho, ou vou trabalhar no máximo. Isso é uma coisa de você ir testando e ver como é que vai ficar a sua cena, tá? O Hyperlight nada mais é do que ele pegar a luz que tá vindo lá da janela, lá do sol, e vai encostar ali no piso, exemplo, e vai rebater para as outras superfícies. Então, tudo que for superfície mais clara, sempre reflete, né, um pouquinho de luz. Então, o Hyperlight é isso, ele vai rebater essa luz e vai refletir nas outras superfícies. O efeito de sombra é um dos efeitos mais importantes do Lume, seja para internas ou seja para externas, tá? É ele que vai mostrar vida pro teu render, basicamente. Então aqui embaixo eu sempre deixo esses dois botões acionados, que seriam os sombras suaves e os detalhes finos de sombras. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando sobre cada efeito, mais detalhado um pouquinho, tá? Tipo de sombra eu sempre deixo no normal. Se eu coloco no afiado ou no ultra afiado, ele não habilita as funções aqui de baixo, tá? Então eu deixo no normal mesmo. Omni Shadow eu deixo aqui mais ou menos no D, mas aqui também é aquela questão de ir testando, dependendo da cena. Tem cena que eu deixo mais aqui, ou mais aqui em cima, tem cena que eu deixo quase sem. O Omni Shadow, se vocês olharem aqui no preview, eu aumentando o Omni Shadow, tá vendo que nos cantinhos ali das paredes ficou muito escuro? Ele faz justamente isso, tá? Ele aumenta ainda mais as sombras de contato, só que quanto mais Omni Shadow a gente coloca, mais infiel vai ficar a cena se a gente for comparar com uma cena real, tá? E também sem nada não fica real. Então eu sempre trabalho aqui mais ou menos dentro dessa gama ali de variação, tá? O brilho eu deixei aqui embaixo do ozinho aqui da coloração, tá? O brilho também é uma coisa que às vezes eu trabalho com ele bem aumentado. Na verdade, eu nunca trabalho ele com aqui no máximo, né? Mas às vezes eu realmente trabalho com ele mais aumentado. E nunca trabalho ele sem nada, tá? Nesse caso, eu trabalhei aqui. Geralmente também é mais ou menos aqui que eu vou trabalhar o brilho da sombra. Mais ou menos nessa posição ali. Iluminação global, nesse caso eu coloquei, não é em toda cena que eu coloco, tá? Vai depender do que eu tô querendo fazer.
Nesse caso eu coloquei a iluminação global, mas eu deixei aqui no desenho mais ou menos, tá? Eu deixo o preview desativado. Aqui eu ativei, aqui eu desativei, tá? Eu deixo desativado por quê? Porque a iluminação global ela é um dos efeitos que mais consome memória RAM do Lumion, tá? Então o meu computador, como ele não é uma máquina muito forte, para trabalhar com renderização, eu deixo sempre desativado, não vai influenciar no meu 3D, o 3D vai sair normalmente com essa configuração aqui, porém no preview aqui no real time, né, que a gente fala, ele não vai aparecer. Então é só isso aí que influencia. Reflexão, tá? Eu também tenho deixado a minha reflexão desligada no preview, porque a reflexão também, assim como a iluminação global, consome muito da memória RAM e fica muito travando meu computador, então eu deixo ela sempre desligada. Limiar de reflexão eu deixo geralmente no máximo, tá? O limiar de reflexão nada mais é do que eu aplicar reflexão num plano e 25 centímetros para trás e 25 centímetros para frente, ele vai aplicar o plano de reflexão também, tá? Então isso evita que eu aplique às vezes 10 planos de reflexão numa cena e aplique só, por exemplo, 3 ou 4, né? Eu vou abrir aqui na edição para mostrar os planos de reflexão que eu adicionei nessa cena. Então vamos lá. O plano 1 que eu coloquei nesse ambiente tá na própria janela do ambiente, tá? O plano 2 tá lá naquele biombo, o vidro canelado. O plano 3 de reflexão eu coloquei no piso. E o plano 4 eu coloquei na parede da cabeceira. Se eu quisesse, por exemplo, incluir mais algum plano, aonde eu colocaria mais um plano nessa cena, tá? Eu poderia, por exemplo, incluir aqui, ó, vir no mais e incluir um plano de reflexão aqui no mar, tá? Aí apareceria mais refletivo esse mar na minha cena. Não coloquei porque o mar ele também aparece pouco na minha cena. Se fosse, por exemplo, uma cena virada para o mar, onde o mar aparece muito na cena, seria interessante colocar esse plano de reflexão, tá? Mas aí nesse caso eu tirei, não coloquei, porque ia, como disse, consumir muita memória RAM por uma coisa que nem ia aparecer na renderização. Então não tem necessidade, a gente trabalha aí com um pouco de otimização da cena também, né? Profundidade de campo, tá? Aqui eu sempre deixo a profundidade no automático, eu acho que fica mais prático de eu trabalhar e focar de fato naquilo que eu preciso focar, tá? Pra gente editar a profundidade de campo, a gente vem aqui no lapisinho, no editar, vamos entrar aqui no ambiente, né? E aqui nesse caso, se vocês forem olhar no travesseiro, ele tem uma cruzinha ali, né? Foi exatamente aqui que eu adicionei o meu ponto focal, tá? Ou seja, quando a gente vai tirar uma foto com uma câmera, por exemplo, a gente sempre aponta a câmera para um local e foca ali, né? Esse efeito é justamente isso. Eu foquei a minha cena no travesseiro, tá? E eu vou aumentar aqui a quantidade de blur, né? Para vocês darem uma olhadinha o que acontece, tá? Ó, eu aumentei bastante aqui e vocês conseguem notar que tudo do travesseiro para trás tá desfocado, né? Por que para frente não tá? Aqui porque eu coloquei o primeiro plano e o plano de fundo, eu coloquei aqui no máximo. Então ele vai focar daquele travesseiro para frente. Se eu coloco essa linha aqui lá para baixo, então ele vai focar do travesseiro para trás. Eu posso deixar no meio também, que é uma coisa que acontece mais na realidade, que é o foco tá no travesseiro e tudo para frente desfoca e tudo para trás também desfoca. O correto seria isso, mas aí também vai depender da visão artística da pessoa que está produzindo a cena, o que ela quer em foco e o que ela não quer em foco. Aí aqui no caso, vamos supor que eu queira esse tipo de desfoque, né, que é o mais real, para trás e para frente. Então eu trabalho aqui agora com a quantidade de desfoque que eu quero, até atingir um ponto que eu gosto. Geralmente eu deixo aqui no desenho, tá? Eu tenho as letras ali para parâmetro, então geralmente eu deixo ali.
E foi assim que eu configurei o meu desfoque, tá? Aí aqui embaixo a gente tem o tipo de bokeh que a gente pode adicionar. Isso é mais interessante para um ambiente noturno, onde você vai ter os pontos de luzes desfocado. E você tem aquelas luzes desfocado em bolinha, desfocado em estrela, desfocado em hexagonal. Então esse é o desenho do desfoque, basicamente, dos pontos de luz. Geralmente eu deixo no primeiro mesmo, não fico me atentando muito nisso. A não ser que eu queira algo muito artístico, daí eu posso até mudar aquele tipo de configuração ali. Visibilidade na camada, ele tá aqui, só que eu acabei deixando todas as camadas visíveis, tá? Eu utilizo bastante esse tipo de efeito quando eu tenho um ambiente muito pesado e eu vou dividir vários itens dessa cena em camadas, né, em layers. Então, às vezes, eu posso apagar todas as layers lá no meu projeto e deixar aqui na renderização todas as layers ativadas, né, para serem renderizadas. Isso também ajuda um pouquinho a otimização. Aqui eu deixei todas elas visíveis, esse efeito de camadas aqui vocês nem precisam adicionar se for o caso de vocês trabalharem com todas as camadas visíveis. Finalizamos então, gente, essa cena. Eu espero que vocês tenham gostado muito, tenham aprendido alguma coisa aqui. Espero realmente que vocês tenham aprendido. Essa cena, o arquivo de SketchUp está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou colocar um link de Google Drive, eu acho, provavelmente. Abram esse arquivo, façam todas essas configurações que vocês fizeram no Lumion de vocês, ou façam outros tipos de configuração e me marque no Instagram, posta essa foto do render de vocês, me marca no Instagram que eu vou estar compartilhando todas as fotos do pessoal que me marcar, tá bom? Vou compartilhar ou nos meus stories ou no meu próprio feed lá mesmo, mas eu quero muito ver o que vocês estão produzindo, tá, gente? Marca lá com meu arroba, vai estar aqui embaixo meu arroba para vocês saberem qual que é. Eu fico esperando então os renders de vocês. É isso então, gente. Um grande beijo.